E eu agora vou falar para vocês sobre transtorno opositor desafiador, ou então TOD, como também é conhecido. E eu vou perguntar e vou tirar todas as nossas dúvidas com Cecília Burla, ela que é psicopedagoga. Esse transtorno é um transtorno que já faz parte de todos aqueles números e todos aqueles índices que a gente já conhece dos transtornos daquela família. E qual que é a diferença do transtorno opositor desafiador para os outros? Vamos lá. O transtorno desafiador ele é caracterizado basicamente por um comportamento hostil, de agressividade, né? É um transtorno disruptivo do comportamento, como ele é conhecido. E ele às vezes é confundido e até comparado com um transtorno de conduta que pode vir, né? Um transtorno desafiador positivo, ele pode, nem sempre, né, caminhar para um futuro transtorno de conduta, e também ele pode vir associado ou não ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São os casos mais que se correlacionam, né, mais diretamente com um transtorno desafiador positivo. Né? E como que a gente percebe? É claro que existem fases da vida, né, do sujeito que desafiar, né, fazer uma teimosia é normal, né? Nós já conversamos sobre isso uma vez e isso acontece por volta dos 18 meses até os 3 anos de idade. Na adolescência também é comum essa alteração de humor, né? O que caracteriza esse transtorno mais especificamente são quadros de constantes, né? Agressividade, não respeito às regras, aos limites, né? Um desrespeito também às figuras da paterna e paternas, na verdade, e de professores, né? Aquelas pessoas que são responsáveis pela imposição dos limites na vida da criança, que implica deliberadamente com os coleguinhas, que não assume a responsabilidade por seus atos, e também aquela criança que tende a mudar, né, de humor, ficar mais agressivo se as coisas não saem do jeito que ele deseja. E aí, né, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de um transtorno, porque não é toda criança que apresenta essas características que desenvolve o transtorno, né? Para isso é preciso uma análise clínica e as características, né, que eu falei, ou tantas outras que estão dispostas no manual, elas precisam estar presentes por pelo menos 6 meses, né? E a criança ela tem que cumprir 4 dentre 8 critérios diagnósticos dispostos no DSM, né? Que é o Manual de Transtornos Mentais. E tem que haver um prejuízo para a criança. Esse prejuízo, né, pode ser social, ou ocupacional e acadêmico. E foi bom você dizer que pode acontecer a partir dos 18 meses, porque a maioria das crianças passa de forma leve ou então mais forte pela adolescência do bebê, né? Então, às vezes, o pai ou a mãe pode se preocupar de estar acontecendo isso, pode ser uma simples fase ou então já pode estar desencadeando para um transtorno. Nem tanto, né? Porque para ter o transtorno, a criança tem que ter um pouco mais de idade. É preciso que isso tenha uma prevalência e faça parte de uma conduta que, né, passa a ser, abre aspas, natural na criança, mas que não é natural nem esperado em função do seu grupo etário, né? Então, uma criança que é frequentemente vista infringindo regras ou então desobedecendo pai, professor, padre, pastor, que são, acho que, figuras de autoridade, né? Isso. A gente tem que analisar, né? Eu não gosto de botar todo mundo dentro do mesmo saco. Porque existe uma questão que eu chamo de contraponto, que é a questão do limite. Né? A gente precisa entender que se a criança vive, né, num ambiente hostil, de pais que são negligentes, né, que o limite não é imposto de uma forma adequada e correta, ele não vai saber se comportar. E nem por isso a gente vai falar necessariamente de um transtorno, né? Para que haja um transtorno é preciso que ele cumpra, né, as características descritas e que passe por uma equipe de multiprofissional de diagnóstico e que o médico, né, que é o responsável pelo diagnóstico, que ele também observe essa criança, né? Eu tenho muito receio quando a gente
qualifica as crianças dessa maneira, né? Esse transtorno ele começa a aparecer por volta dos 7, 8 anos de idade. E quem que são as primeiras pessoas a observar que a criança está apresentando esse conjunto de comportamentos? É sempre os professores? Sempre os pais? Então, geralmente a criança que fica... Geralmente a pessoa que está com a criança a maior parte do tempo. Se ele fica a maior parte do tempo com os pais, são os pais. Se ele fica a maior parte do tempo com os cuidadores, os cuidadores. Na escola, né, quando no período que ele está no período escolar, os professores, aquelas pessoas. E assim, o turbilhão é tão grande, Nayara, que a situação não é percebida só num lugar, né? Então ele vai infligir na escola, ele vai infligir na aula de música, ele vai infligir em casa. Então todos vão perceber que esse comportamento ele foge daquele padrão que é esperado. E aí está na hora, né, de buscar uma ajuda. E essa ajuda, o TOD, ele como que é feita? É feito tratamento? É feito uma assistência? Como é que é feita? A partir do diagnóstico? Então, uma vez feito o diagnóstico, existem algumas condutas, né? A primeira é que não existe um remédio específico para o transtorno desafiador opositivo. O que existem são medicações que servem para diminuir sintomas que podem vir no caso de comorbidade, né? Então, para a criança com esse transtorno, a terapia cognitivo-comportamental é o que hoje a gente, né, a ciência fala e tem comprovado resultados. Em caso de deficiência, né, na parte escolar, acadêmica, entra também a ajuda do psicopedagogo que, com o apoio da equipe multidisciplinar, né, dos pais, da família, ajudam também a conduzir essa criança no processo de aprendizagem. Então, olha, é sempre bom lembrar, qualquer transtorno nunca deve ser preocupante numa primeira característica apenas. Deve ser preenchido vários requisitos, sempre passar por um médico, por um profissional capacitado, onde vai ser feito o diagnóstico correto daquela situação que o seu filho esteja passando. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a Cecília é a melhor psicopedagoga que eu já conheci na vida e ela sempre vai estar por aqui dando dicas e esclarecendo as dúvidas de vocês. E lembrando que vocês podem entrar em contato com o programa pelo e-mail programatotalmentemãe@gmail.com. Eu vou ficando por aqui e no próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe para vocês.